Olá, meus queridos! Hoje temos uma indicação do livro Planeta Índia. Olha que capa linda! A capa do livro traz Planeta Índia, a ascensão turbulenta de uma nova potência global. Em breve teremos uma outra aula também sobre a questão dos BRICS. É uma aula que alguns alunos já até me sinalizaram que está esperando essa aula, que é uma aula que a gente está atualizando para fazer. E hoje eu vou fazer um vídeo que não é exatamente a aula dos BRICS, mas é uma aula que vai te dar um suporte teórico para entender um pouco sobre os países emergentes. Esse livro, Planeta Índia, ele vai traçar, um panorama de quem é esse país, esse membro importante dos BRICS, esse país que tem esse status de ser essa potência emergente no século XXI. Hoje, nós temos o século XXI é um século que a gente vê a Ásia como um continente que se destaca de maneira forte enquanto protagonista, sobretudo porque, por que a Ásia é um protagonista? Por que a Ásia é um continente que se destaca? A Ásia é um continente que se destaca porque só dentro do grupo dos BRICS a gente tem, destes 5, 3 que são países asiáticos, Índia e China, que são muito populosos, grandes formigueiros humanos. Cada um deles, Índia e China, são conhecidos há muito tempo por ter mais de 1 bilhão de pessoas, 1,3 bilhão, 1,4 bilhão, e diante desses números que só se mantêm altos, entendemos que existe aí uma força produtiva muito grande nesses países. Países que são populosos, têm uma mão de obra numerosa e, consequentemente, essa mão de obra numerosa é uma mão de obra barata. Estamos vivendo a desaceleração econômica de vários países historicamente conhecidos como tradicionais ricos, que viveram efeitos muito mais fortes de crises financeiras anteriores, como de 2009, 2020, e enquanto isso, os países emergentes não param de crescer. E quem é a Índia, Esse país que chama tanto atenção, tem sido muito bem mostrado também em filmes, documentários, que a gente vai trabalhar aqui. É um país que tem esse status de emergente, cresce economicamente, mas ao mesmo tempo devemos ter o discernimento de que, sendo um país populoso, temos ainda que com esse crescimento econômico, com o status de um emergente, grande bolsão de pobreza. Há filmes incríveis que mostram isso, como Quem Quer Ser um Milionário, como Carta ao Primeiro-Ministro, disponível na plataforma da Netflix, que mostra isso. E o título de hoje, recomendado, que é o Planeta Índia, traz detalhes de quem é esse país, trazendo dados demográficos, dados sobre o enfrentamento da pobreza, da exploração do trabalho feminino, do trabalho infanto-juvenil, a questão do enfrentamento de epidemias, a questão da baixa escolarização também, como é um país que tem ainda uma porcentagem significativa da população no campo que se mantém ruralizada, Paralelo a isso, há uma escolarização baixa, Então, chama atenção por isso. Se há muita gente, se há neste país um verdadeiro formigueiro humano, lógico, há uma preocupação muito grande com a questão do acesso aos recursos naturais, à água, Será que todas essas pessoas desse país têm acesso à água potável? É claro que não, Porque há nessas cidades que não param de crescer, nesse padrão de megacidades, Ao mesmo tempo que eu tenho centros urbanos com a sua área central bastante desenvolvida, eu tenho periferias, bastante pobres. Então a gente tem aí esse dispositivo. A Índia também é muito bem mostrada nos filmes do chamado cinema de Bollywood, É interessante você se permitir assistir filmes indianos, porque você amplia o seu repertório. Eu tenho muitos alunos que simplesmente
todos os filmes que ele já assistiu na vida são filmes americanos, né? Então, a visão que ele tem no cinema é, infelizmente, uma visão bem americanizada. E quando você começa a estudar a Ásia, eu garanto para você que você vai se apaixonar, seja com recursos da literatura, seja com filmes, né, com séries, doramas, você vai observar conceitos importantes. Vale a pena assistir, ou, desculpa, ler O Planeta Índia, tá? E espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.